Hoje eu tenho como poder falar de dois momentos bem negros da minha vida que não relacionam o esporte, né? Relacionam a depressão. Eu acredito que muita gente passou por isso, né? Hoje a gente está no século da ansiedade, né? E entre 2015 e 2018 eu tive uma fase cruel e depois outra fase cruel que foi 2020, né? Entre 2015 e 2018 foi problemas químicos, entende? Acho que se você quiser que eu cite quais foram, mas o real foi esse. De 2015 a 2018, problemas químicos, né? Vícios químicos. E 2020, o que pegou mesmo foi a perda do Wesley. Esse lance de químico relacionado ao fisiculturismo, a galera pensa logo em Potenai, né? Uhum. E foi justamente, teve, não só Potenai, teve relação com outras drogas também. Mas, assim, as pessoas têm o costume de ouvir falar, né, de um viciado, né, de pessoas que depositam as suas fraquezas no uso de alguma substância química e tóxica. E aí elas apontam o dedo para julgar, certo? Uhum. Só que ninguém para analisar as circunstâncias, né? Eu tive boa criação, né? Tenho pais maravilhosos que me ensinaram. Tu acha que às vezes é como se fosse uma zona de fuga? Uhum. É só isso no meu caso. Foi só isso. Porque eu aprendi todos os valores, né? Eu aprendi todos os valores de um ser humano através dos meus pais, né? Foi eu quem escolhi o caminho errado em certas ocasiões. E aí o fato de as pessoas julgarem, eu peço que quando deitar sua cabeça no travesseiro, pare para analisar um pouco sobre as suas atitudes e repensem o fato de julgar e apontar, sim. Por quê? A gente vive numa sociedade em que obedecemos nada mais do que ordens imaginadas. Não é real. A Constituição Federal é uma ordem imaginada. Alguém escreveu o que é certo e o que é errado. E a gente vive submetido a isso, entende? Uhum. Sim. Da mesma forma com as drogas. Existe o certo e existe o errado. Somos nós que fazemos as escolhas. E aí o esporte... Tem o livre-arbítrio, né? Exatamente, o livre-arbítrio, que também é relativo, né? Relativo ao livre-arbítrio. Se eu te pedir para ficar 10 segundos sem pensar em nada, você não consegue. Não consegue. E aí o livre-arbítrio já não tem validade. Mas diante dessas circunstâncias, né, materiais, que são as drogas, que são as leis e que são os crimes, a gente vive sobre ordens imaginadas. Então as pessoas que param para apontar o dedo e para julgar, elas não estão julgando o ser humano em si, elas estão julgando um ser humano dentro de leis criadas por outro ser humano. É fato que todo mundo erra. E nem todo mundo que erra tem ausência da nossa força maior, chamada de Deus pela maioria, né? Uhum. Deus. Se alguém que cometeu um crime, determinado crime X, Y, Z, na Bíblia fala que você, a partir do momento que se arrepende, você pode ser perdoado, sim, desde que não volte a praticá-lo. Entende? Mas os únicos a julgar de forma a te matar pelo erro que você cometeu é o ser humano. Deus não está aqui para assassinar a pessoa que errou, não. Porque se tivesse, não tinha ninguém vivo. Entendeu? O apocalipse já teria acontecido, né? E aí, dentre essa fase negra que eu tive, eu ainda segurei a onda, competi em 2015.
competi em 2016, fui pro Brasileiro, subi com os maiores nomes, né, do esporte, Brandão, Carlos D'Amato, Matheus Castro, quem mais? Inúmeros atletas que hoje estão despontando aí, né, a nível nacional e internacional, né? Fiquei em quinto, dentre 27 atletas, no meu primeiro Brasileiro. 2017, fui... Sobre do Procard? Foi do Procard. Lá em Mossoró, foi isso? Exatamente. Não, foi em Natal mesmo. Natal. Em Mossoró eu fui no meio do ano. Eu competi o estadual aqui com o Wesley na juvenil. Aí não fui pro Brasileiro porque... Eu que foi no Marina? Isso. Foram 2 no Marina, né? Foram 2. Nesse segundo de 2017 o Pagula não tava com a gente no palco. Aí eu não fui pro Brasileiro, mas tive uma lesão, né? Não um rompimento, só um machucado faltando uma semana. Me recuperei e aí fui pro Sobral Open. Uhum. Fui vice-campeão da categoria. Me machuquei de novo. E 2 semanas depois continuei e fui para Natal. Aí eu fui campeão overall. Tanto na Júnior como na Sênior, conquistando o Procard. Que tu foi, qual foi o ano, tá falando? Que o Afonso foi campeão overall no primeiro ano dele. Ah, cara, eu tava competindo lá também. Tava. Eu já fazia parte do Team RA. Já. Foi nesse dia aí. Foi muito bom nessa época. Foi